Bem, caros amigos, bem-vindos a mais uma aventura literária, a mais uma aventura espiritual. Temos vindo a encetar. Hoje é uma data para nós muito peculiar, para nós editora, e eu vou ser muito breve. Fazemos um ano de vida, é a nossa 12ª obra, em 12 meses de existência, exatamente lançada na mesma data em que a primeira foi lançada no ano passado. Não combinámos nada disto, deparámos com estas sincronicidades. Começámos num equinócio, numa mudança de maré, no ano passado, e estamos a terminar um ciclo noutra mudança de maré, vivendo à nossa maneira, um pouco aliada destas coisas, mas com algum traço naivo, ingênuo e de entrega, um ciclo cósmico. Também assinalamos hoje o 4º ciclo de 12 obras. Começámos com a editora em modo áudio, em produções áudio, e fizemos um primeiro ciclo de 12 entrevistas a autores portugueses na área da espiritualidade, um segundo ciclo de 12 entrevistas e reportagens sobre 12 movimentos esotéricos em Portugal, um terceiro ciclo de 12 também entrevistas sobre o sexo e o espírito, as relações entre a sexualidade e a espiritualidade, e hoje concluímos o 4º ciclo de 12. E, com todas estas mudanças de ciclo, iremos iniciar, já no próximo mês, um novo ciclo com uma obra que nos está a pôr também à prova, e que falaremos na altura, mas é a nossa 13ª obra. Sobre esta de hoje, em particular, os nossos convidados irão falar. O Hugo irá moderar e apresentar. Foi um grande dinamizador deste livro em particular, deste projeto, além, obviamente, dos 2 convidados presentes, que eles próprios se apresentarão, e o Hugo fará também a elucidação do que for necessário. Sem eles isto não estaria aqui. Não estaria aqui, claro. E, obviamente, e sem vós, as obras não fazem sentido. É com os leitores, claro, que as obras se completam quando são publicadas. Portanto, é preciosa a presença de cada um. É mesmo. Muito obrigado. Que seja uma boa apresentação, que tenha um bom impacto em vós. E cá estaremos para continuar esta aventura com a vossa companhia. Grato. Muito bem. Boa noite a todos. Meu nome é Hugo Martins, como já disse o António Paiva. Para mim é um imenso gosto, um imenso prazer estar aqui outra vez a apresentar um livro pela Espiral Editora, principalmente este livro. Em primeira instância, quero agradecer a presença de todos. Não estamos muito preocupados com a quantidade, mas sim com a qualidade. E aquilo que nos leva hoje a vir aqui é realmente apresentar um livro diferente dos livros que temos editado e que está também inserido dentro de uma coleção que foi criada dentro da Espiral Editora. Okay? Portanto, esta coleção, peço desculpa, é a coleção Ouroboros. Quero também agradecer ao António Paiva por também me apoiar sempre nestas ideias, ter sempre sido um companheiro de aventuras. Quero agradecer ao nosso designer gráfico, que eu costumo de chamar o melhor designer gráfico do mundo, que é o Bruno Neves, que está também aqui, e que tem feito um trabalho belíssimo e consegue captar muito bem as ideias que nós lhe damos e transformar isto num objeto. Portanto, materializa muito bem aquilo que são as imagens que lhe passamos. Pronto. E, portanto, o meu agradecimento, tendo em conta que a estética do livro está muito bem conseguida
Portanto, é uma serpente que está, no fundo, a envolver o livro, porque a coleção é a Ouroboros, portanto, e como alguns aqui devem saber, a Ouroboros é a serpente que morde o seu próprio rabo, a sua própria cauda. Quero também agradecer à minha família, principalmente à minha namorada, que tem sempre paciência para maturar, de também entrar nestas aventuras. E quero agradecer, obviamente, aos convidados que hoje estão aqui presentes connosco. Eu hoje sinto-me um pigmeu ao lado de dois gigantes, basicamente a expressão é essa. Portanto, o Rubio está a dizer que não, mas a gente deixa de dizer que não. Portanto, vou começar pelo Rubio Sanches. Portanto, o Rubio Sanches é um autor e é um editor, portanto, espanhol, e tem, digamos, como que um currículo esotérico e exotérico. Pronto, podemos colocar as coisas desta forma. Portanto, ele é um romancista também e escreve romances. Portanto, isto na sua componente de romancista e autor. E depois, na sua componente esotérica, tem feito um trabalho excelente, na nossa opinião, no que diz respeito a recuperar determinados autores de caráter esotérico que nós achamos que são importantes e que, se calhar, hoje não têm uma visibilidade tão grande e tão abrangente como deveriam ter. Porque achamos que é importante dar estas referências históricas de autores que influenciaram positivamente, digamos, a cultura hermética ou a cultura esotérica. Portanto, não há presente sem passado, portanto, e também não compreendendo essa relação, também não conseguimos perspectivar bem um futuro. Portanto, dessa forma, tendo em conta que a tradição esotérica existe mundialmente, mas também existe no Ocidente, achamos então por bem fazer essa recuperação, portanto, e penso que é importante nós termos esta recuperação destes autores. Um deles, que o José Rubio Sanches está a recuperar muito bem, é o Mário Roso de Luna. Portanto, o Mário Roso de Luna foi um grande teósofo, foi um cientista, escreveu livros magníficos à volta da espiritualidade, à volta da história, da cultura, da tradição e principalmente da teosofia. E dessa forma o José Rubio Sanches tem feito um trabalho magnífico porque ele está a tentar recuperar muitas obras que estão perdidas ou que muitas das vezes é difícil encontrar, e está a fazer essa compilação e a editar, obviamente, em espanhol, que é a sua língua, e a dar a conhecer isto ao público. Realmente, eu fiquei a conhecer pela primeira vez o José Rubio Sanches quando por parte da parte do Vítor Adrião, que o livro do Mário Roso de Luna, que era o Tibete e Teosofia, iria ser editado em espanhol. Portanto, foi a primeira vez que eu ouvi falar do livro, porque até lá o livro estava como que repartimentado em edições que existiam de uma revista brasileira, teosófica, que era as Daranãs. Portanto, e o livro basicamente foi compilado pela primeira vez e editado na língua espanhola, e portanto foi a primeira vez que eu ouvi falar aqui do Rubio Sanches, e percebi-me que estava a fazer realmente um trabalho magnífico e continua a fazer esse trabalho magnífico, e portanto o que eu chamo a atenção é olhos postos neste senhor, porque na minha opinião vai contribuir muito para a cultura hermética, para o esoterismo, não só em Espanha, mas de certo modo a nível global. Aqui do meu lado direito, do vosso lado esquerdo, tenho o professor Vítor Manuel Adrião. Portanto, o professor Vítor Manuel Adrião já é uma presença assídua aqui no nosso espaço, já editou também pela Espiral Editora, a Sintra Encantada. É um homem de grande trabalho, tem divulgado muito a história, a cultura e a tradição portuguesa, tem muitas obras escritas, várias presenças em rádio, televisão, temos trabalhado também muito para dar a conhecer a Portugalidade, todo o património, portanto faz muitas visitas guiadas, no fundo é um divulgador incansável da história, da cultura e da tradição portuguesa, e em simultâneo também tem uma via teosófica também muito forte, e tem divulgado bastante também a cultura teosófica em território português, fazendo também uma
ligação e uma orientação para a espiritualidade portuguesa, não é? Portanto, e nesse sentido é com muito gosto que hoje tenho aqui presente o José Rubio Sanches e o professor Vítor Manuel Adrião, relativamente a esta obra. Portanto, ela é a primeira vez que está a ser editada em território português. Portanto, digamos, como eu expliquei há pouco, ela foi traduzida inicialmente pelo um teósofo que foi o professor Henrique José de Sousa, porque ele era muito amigo do Mário Rose de Luna, e o Mário Rose de Luna, em final de vida, foi escrevendo este livro e foi passando como uma relação fraterna ao professor Henrique José de Sousa, e Mário Rose de Luna tinha, de certo modo, um sonho que era também que esta obra fosse editada na língua de Camões. Portanto, ele próprio citava isto e dizia isto, e então o professor Henrique José de Sousa, em respeito e homenagem a este homem, realmente foi traduzindo este livro e foi editando em vários fascículos numa revista da antiga Sociedade Teosófica Brasileira, chamada Daranã, para que as pessoas pudessem ter acesso a este conteúdo magnífico, a toda esta investigação brutal que o Mário Rose Luna fez. Ficou a Daranã também acabou por acabar e voltou a ser então compilada esta obra através aqui do José Rubio Sanches. Portanto, foi editada então como obra pela primeira vez em espanhol e nós achámos por bem que também deveria-se honrar não só o Mário Rose Luna, mas também o seu tradutor, que foi o Henrique José de Sousa, e decidimos então fazer esta edição, esta compilação, muito aqui com a ajuda do professor Vítor Manuel Adrião, e lançar esta obra cá para fora. E decidimos então, já que vamos fazer uma coleção de caráter esotérico, a coleção Ouroboros, nada melhor do que iniciar esta coleção honrando a memória destes dois homens, destes dois amigos, destes dois irmãos, digamos assim, através de uma obra. Portanto, no fundo, a ideia que hoje também nos traz aqui como editora é não só lançarmos esta coleção ao público em geral, mas também honrarmos a memória destes homens, que foi o professor Henrique José Sousa e o Dr. Mário Rose de Luna. Não me quero prolongar muito mais. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos e irei neste momento então passar aqui a palavra ao José Rubio Sanches e mais uma vez em meu nome e em nome da editora agradeço a vossa presença, agradeço também a colaboração que foi feita por ambos e espero que gostem verdadeiramente da obra. Ela foi feita para vocês. Muito obrigado. Eu posso Sim. Vou saltar por cima do protocolo, se não levais a mal, antes do Dom José falar, e gostaria de dar duas palavrinhas. São muito breves, mas mesmo muito breves. Primeira. Dom José, bem-vindo a Portugal. Gracias. Espero que vos sintáis entre hermanos. Sí. José, de nuestra parte podéis contar connosco como siempre os orestes. Gracias. De resto, hablando los grandes maestros, Elena Petrovna Blavatsky, Don Mário Rose de Luna, professor Henrique José de Sousa, que Rose de Luna consideraba su maestro. Já hablarei del asunto. Queria, sobretudo, nesta breve introdução, porque disse que era brevíssima, dar los bienvenido a Don José Rubio Sanches e a sua companheira, esposa, Enamorada, amor, se enamore, nada a ver, uma graxa. Agora sim, era isto que eu queria dizer. Muito obrigado, professor. Muito bem. Passaria então a palavra ao José Rubio Sanches e, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença em nome da editora Espiral. gracias. Bueno, después de la presentación, poco me parece a mí que puedo yo decir, no evidentemente el profesor Vítor, ¿no?
Bueno, lo primero es disculparme porque yo no sé portugués, ni sé inglés, ni francés, y el español mal. Entonces, no... Me tenéis que perdonar que no pueda hablaros en vuestra lengua. Espero que se me pueda entender bien lo que diga, ¿no? Lo segundo, evidentemente, es dar las gracias. O sea, para mí es un honor estar aquí. Es un honor. O sea, por muchas razones, no solamente por el libro, sino por el apoyo que nos dio en su momento, ahora lo contaré, el profesor con nuestra edición, Sí, sí. por la amabilidad que habéis tenido con nosotros, la deferencia desde que estamos aquí y por el personaje al que yo, sobre todo, en el que yo me voy a centrar, que es Mario Rosso de Luna, ¿no? El que aquí en este país tan cercano, ¿no? España y Portugal, se hable de Rosso de Luna, se publique un libro de Rosso de Luna en portugués, para nosotros es un honor. Entonces yo tengo que dar gracias por todo, ¿no? Lo tercero que tengo que decir es que yo no soy una gran figura de la teosofía ni aquí, ni en España, ni en ningún lugar del mundo. O sea, lo digo sin falsa humildad, ¿no? Yo sí que creo que soy un gran trabajador de la teosofía. O sea, yo a veces me llamo un bibliotecario, porque voy buscando estas obras perdidas y animo a la gente a través de internet a que colabore para sacarla a la luz. Desde que nos ayuden a crear la portada del libro o que alguien corrija el interior del texto comparándolo con la versión original de hace 100 años, o todo lo que entra el publicar un libro, ¿no? Entonces, yo unos recursos, estoy como en medio de todo, pero yo no soy un sabio, o sea, yo hablo de los sabios. Yo intento que lleguen a la gente a través de ese trabajo de bibliotecario, pero yo mismo no tengo libros, no tengo... Sí, como novelista tengo cosas, ¿no? Pero yo no tengo y no me acercaré nunca en la vida, ni en varias reencarnaciones, a la obra de Rosso de Luna, que es inmensa, ¿no? Entonces yo quiero dejar eso claro, ¿no? Porque quien vea luego el vídeo va a decir, bueno, José Rubio, no, José Rubio es un trabajador de la teosofía, de las enseñanzas que nos vienen desde Blavatsky. Ella abrió la brecha y una serie de autores después nos han ido dando un conocimiento. Y uno de los mejores es Rosso de Luna. Porque, y a nosotros, evidentemente, como españoles, nos llamó la atención, descubrimos que Rosso de Luna casi no lo conocía nadie. Rosso de Luna, para orientarnos un poco, es de lo que en España se llama la generación del 98. Entonces, la generación del 98 en España fue importantísima. Está Antonio Machado, está Jacinto Benavente, está Pío Baroja. Los modernistas como Rubén Darío o Amado Nervo pertenecieron y contactaron con la generación del 98. Está Ramón y Cajal, que no sé si os suenan estos nombres, pero en España son grandes figuras de aquel tiempo en literatura, en ciencia, en historia, que destacaron y que dieron un gran legado a España. Bien, pues Rosso de Luna, desde luego para mí, y por eso hago este trabajo, era el mejor de todos. O sea, Rosso de Luna era arqueólogo, era abogado, era ingeniero de minas, era periodista, era astrónomo, y no un poquito de cada cosa así como picando por aquí y por allá, no sé si la expresión... No, sí. Él sabía realmente, tenía 3 carreras universitarias y era un hombre que sabía de lo que hablaba. Pero ¿qué pasa? Que en España se olvidaron de Rosso de Luna. Murió en el 31, luego vino la guerra civil en España, todo lo que era masón, teosofía, espiritismo, los metían en un mismo cajón y los metían en la cárcel juntos. Había una ley de maleantes y no sé qué, y los juntaban ahí, ¿no? Por la represión de un régimen que evidentemente estaba en contra de todas estas, no solo por los grupos, sino por la ideología que está detrás espiritual. Claro. Que atenta siempre, ¿no? La espiritualidad es libertad y atenta evidentemente contra cualquier opresión, ¿no? Entonces era muy peligroso. Los teósofos de aquel tiempo tenían que esconder los libros detrás de las paredes, levantaban paredes y detrás escondían los libros para que no los descubriesen en las redadas que hacía
la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Entonces, en ese periodo, Rosso de Luna de repente desaparece. Nadie sabe que existe. En el Ateneo de Madrid, uno de los lugares más importantes de la difusión de ideas, donde estos sabios se juntaban y hablaban, discutían, de la revista Sofía, una revista creada por la Sociedad Teosófica, donde había artículos de Blavatsky, había artículos de Nivesán, de Leadbeater, de teósofos de aquel tiempo, incluso descubrimientos arqueólogos, científicos, profecías que se habían cumplido o que no se habían cumplido. Todo eso lo leían los sabios de aquel tiempo. Y Rosso estaba en medio de ellos. Amigo de Pío Baroja, amigo de Ramón y Cajal, amigo de Valle Inclán. Me imagino que Valle Inclán a muchos os sonará, Luces de Bohemia, donde Rosso de Luna aparece como don Filiberto, un periodista, que en un momento determinado dice: un momento, no se ría usted de la Blavatsky, que yo soy teósofo. Y lo solta ahí en medio de... La lámpara maravillosa es un libro lleno de esoterismo, de cábala, de gnosis, además de un verbo, de un juego del lenguaje precioso, precioso, ¿no? Entonces, de repente Rosso de Luna, que incluso en el Ateneo había una foto de él, llega toda esta barbarie y desaparece. Se sigue hablando de la generación del 98, se sigue hablando de Pío Baroja, se sigue hablando de Azorín, se sigue hablando de Unamuno, también amigo de Rosso de Luna, y nadie habla de Rosso de Luna. Sus libros, muchos de ellos, antes de la guerra, se mandaron a Sudamérica, se mandaron a Argentina en cajas de Kodak para que no supiesen lo que había dentro las autoridades, y se enviaron a Brasil. El libro del que estamos hablando, Exato. lo que había en ese momento se envió a Sousa, en Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Y se olvidó todo el mundo de que existía, excepto en los teósofos. Incluso, que no les sepa mal a los teósofos de España, también ellos olvidaron un poco que estaba ahí Rosso de Luna. Os teósofos de Espanha duvidaron. Sí, sí. No era un personaje que... También es verdad que leer a Rosso hay que... porque es un hombre que sabe tanto, sabía tanto, que a la hora de explicar empezaba un poco como Blavatsky. Empezaba a hablar, se iba. Y luego tenía que volver y luego ponía unas notas a pie de página para completar la información que duraban 5 o 6 páginas. Y entonces Rosso de Luna nos hizo ver que había un maestro ahí, que era, había que leerlo, que había que estudiarlo, que había que investigarlo. Entonces ya de joven empezamos a reunir los libros de Rosso. Y como decía, no todo el mundo se acordaba de que había existido. Y entonces, de alguna manera, gracias también a Natacha, porque yo estaba ahí diciendo, ¿cómo podemos hacer? Porque nosotros en el 2003 hicimos un CD-ROM con las obras completas de Blavatsky. Un DVD, un CD-ROM Sí. con las obras en PDF. Eso no se había hecho todavía nunca. Y entonces reunimos con la Sociedad Teosófica, la editorial de la Sociedad Teosófica, reunimos todo lo traducido al castellano de Blavatsky en aquel momento, Doctrina Secreta, Sin Velo, los artículos, la clave, la voz del silencio, etc. Y todo eso lo hicimos en un CD que se presentó en la Sociedad Teosófica y todo muy bien. Y entonces la gente decía, porque fueron varios, ojalá se hiciesen las obras completas de Mario Rosso de Luna y se pudiesen tener en un CD. Con las ventajas de la tecnología. Yo soy un defensor de las nuevas tecnologías, de las búsquedas en un PDF, etcétera, para encontrar información, ¿no? Y más en Rosso, que habla de tantísimas cosas, como hombre sabio que era, ¿no? Entonces, Natasha me dice, bueno, ponlo en Internet. O sea, lanza en Internet el proyecto Obras Completas de Rosso de Luna. Y en poco tiempo, mucha gente que había leído un libro que le sonaba, que también le impresionó un libro de Rosso de Luna, se puso en contacto con nosotros. Y entonces empezamos a reunir un grupo de amigos, ojo, unos de Valencia, otros de Madrid, otros de Alcira, otros de Chile, de México, de Argentina, ¿entendéis? O sea, es preciosa la idea, ¿no? Que todos unidos por el amor, y antes con Blavatsky y ahora con Rosso de Luna, pues lo sacamos adelante, ¿no? Y entonces el primero fue Conferencias Teosóficas en América del Sur y el segundo fue el Tíbet de la Teosofía, gracias sobre todo a este hombre que está aquí a nuestro lado. Porque él, yo no sé cómo se enteró de que lo estábamos haciendo, pero el caso es que dijo que él se ofrecía a hacer el prólogo del libro, nos encontró los documentos de la revista Dharana donde había sido publicado, nos dio información de la relación tan maravillosa entre Sousa y Mario Rosso de Luna, porque Mario Rosso de Luna, me imagino que ahora lo dirá él mejor que yo, este libro se lo cedió a
a Sousa y le dio permiso para que arreglase lo que fuera necesario y que lo publicase, y para él era un honor, como tú has dicho antes, que se publicase en lengua portuguesa, ¿no? Y entonces este hombre nos estuvo ayudando en esa edición. Y gracias, porque Rosso de Luna, no sé si luego lo dirás, ¿no? Pero él publicó El Tío de la Tía Sofía solo unos capítulos en la revista Loto Blanco de Barcelona, en España. Algunos capítulos. Lo único que tenemos en castellano era lo que se había publicado en esa revista, que también lo has dicho tú, pero se llamaba Loto Blanco. Claro, se murió en el 31 y se quedó incompleto. El resto de capítulos los tenían los hijos de Rosso de Luna, Sí, sí. y con las cartas que habían tenido tal, le envió el resto a Sousa para que él se encargase del libro. Entonces, en España habíamos perdido Pois. la segunda parte del libro, o la mitad del libro, ¿no? Y gracias a Víctor, que nos consiguió lo que había en Portugal, incluso fotos que salieron, que se habían perdido incluso en la revista de Arana, pudimos hacer nuestra edición, de lo que estamos muy, muy orgullosos. Y ese fue el segundo libro. Por eso también estoy encantado de estar aquí en esta edición en portugués, o sea, completa, porque nosotros al final no pudimos poner los comentarios de Sousa. Exato. Pero ahora sí que están en este libro. O sea, es un libro mejor todavía que el nuestro. Lo siento, me da rabia decirlo, pero lo tengo que confesar, porque es un libro más completo, porque tiene todos los comentarios de Sousa. Eso lo podéis disfrutar. Yo vengo aquí en calidad de eso, de que estamos recuperando a este personaje que además como persona era una buena persona. Era una buena persona. Era el representante de la Cruz Roja en Extremadura. Era un hombre que nunca robó a nadie, no habló mal a nadie, su familia le adoraba, tenía buenísimos amigos, a todos los ayudó y siempre hizo una labor de servicio por su país, preocupado por los temas políticos de aquella España, etc. O sea, podríamos estar... Entonces, aparte del sabio, en el sentido de intelectual, era sabio de corazón, de un hombre bueno, ¿no? Y nosotros queremos que eso se... Y lo estamos poquito a poco consiguiendo. También hemos salido en algún programa de radio. Entonces, ya digo, Rosso de Luna tiene muchísimos libros, con algunas novelas, pero todo siempre con un esoterismo detrás. Claro. Y merece la pena recuperarlo. Es de la generación del 98, se olvidaron de él y hay que estudiarlo. No solamente a nivel oficial de la educación estatal, ¿no? Sino también los teósofos tenemos que recuperar la figura de Mario Rosso de Luna. Muito bem. Y no me extiendo más porque si no podría estar aquí. Muito obrigado. Como no habéis entendido nada de lo que he dicho, ¿no? ¿O sí? Penso que toda a gente entendeu. José, muito Pues obrigado. muchas gracias. Por dejarme hablar e explayarme. Claro, é um prazer. Muito bem. Isto só aqui um tópico. Nós também, naquilo que o Rubi está a dizer, nós também não nos sentimos especiais, porque realmente hoje conseguimos fazer este trabalho graças às novas tecnologias e à internet. E, portanto, se as pessoas unirem as mãos, as pessoas realmente tiverem um sentido de fraternidade e quiserem realmente que as coisas venham ao de cima, é de facto possível, como veem, e cito mais uma vez o José Rubio Sanches, acho que é um ótimo exemplo para os dias de hoje, e quem pensa que o esoterismo já foi todo editado, está muito enganado. Se calhar vão ter uma surpresa, e há pessoas aqui na sala que sabem perfeitamente isso. Agora, eu acho que não dá para ser só uma pessoa a fazer, eu acho que tem que haver uma grande angariação de esforços para se conseguir chegar a alguma coisa. Foi o que nós fizemos aqui, e este exemplo que nós damos do Rúbio, também convidamos todas as pessoas que queiram realmente contribuir e colaborar, que façam o mesmo, porque realmente é possível e é necessário que haja mais edição de obras que estão, entre aspas, esquecidas ou estão como que na gaveta. Uma coisa. Posso falar? Pode falar, sim, senhor. Já falei. Obrigado. Vamos embora. Dona Borré, permita que eu hable em português? Claro, por supuesto. Eu vou falar devagarinho. Já. Uma coisa. Todo este esoterismo, toda esta teosofia, a teosofia é sabedoria divina. Teosófia, sabedoria divina. Pois, a sabedoria dos deuses. Tudo isto só tem coerência. Porque há uma instituição por detrás. À escala planetária.
Não é chegar aqui e editar um autor, um livro e tal, saiu e agora vou lançar o rei, que eu não sei lá o quê. Não é bem isso. Há uma organização por trás. Há uma sistematização. Porque senão é mais ou menos como um certo tipo de maçonaria selvagem. Vamos lá ver. Isto não anda assim à solta. As coisas estão ordenadas. E estão interligadas à escala planetária. Agora, vamos falar um bocadinho. A questão do livro que mata a morte ou o livro do ginásio. É o livro que mata a morte ou o livro do ginásio. Houve um senhor que foi um dos fundadores da Sociedade Teosófica de Portugal nos anos 20, 1921, através da revista Isis, da Sociedade Teosófica de Portugal, acabada de fundar na ocasião, editou alguns capítulos do Dr. Mário Roseluna, deu-lhe ali o formato, etc. O senhor, eu não me lembro o nome. E se me lembro também não quero citar. Pois, mas é assim. Foi um grande amigo de Mário Roseluna, conheceu o Mário Roseluna na loja Pontevedra. Foi um maçom do rito escocês antigo e aceito de alto grau. Foi um dos fundadores da Sociedade Teosófica. Frequentou em Paú, lá em França, o círculo de amigos do Visconde Figonier e entrou na Teosofia. Depois começou a traduzir a obra do Dr. Rose, o livro que mata a morte, mas chegou a meio, desistiu. Até sei porque é que foi por causa da crise cristo-abortiana, mas isso a mim. Pronto. Agora, La Viúva de Poio publicou muita coisa em 1917. O livro da Rosa de Luna nunca mais foi publicado, completo. E vamos recuar um pouquinho no tempo e vamos até 1910. Em 1910, o Dr. Mário Rose de Luna é um homem interessantíssimo. Ele, pronto, só para a gente situar a coisa, ele nasce em Logrosama, 15 de março de 1872, falece em Madrid, em 8 de novembro de 1931. Dizem, quem sabe, no mesmo ano em que faleceu Desvalculo Mavalancar. Bem, é um teósofo eminente. Ele não chegou a conhecer Blavatsky por pouco. Dedicado a Blavatsky era La Maestra. Helena Petrovna Blavatsky funda a Sociedade Teosófica em Nova Iorque, depois vai para o sul da Índia, fica ali pela aldeia de Madras e lá instala lá a sua sociedade. O Dr. Roseluna era um homem de ciência, era um académico, um cientista, um astrónomo, já se disse, um arqueólogo, um filólogo, um homem de letras. Mas, sobretudo, era um apaixonado por Blavatsky, um apaixonado pela sabedoria divina. Ele foi um dos que, na época, no Ateneu de Madrid, transformou o Ateneu que era o principal centro cultural madrileno, o Ateneu de Madrid, transformou num Ateneu teosófico. Os grandes nomes das letras, das artes, da cultura espanhola passam pelo Ateneu. E ao passarem pelo Ateneu, entram no Ateneu como ateus e científicos racionalistas, muitos deles, mas a maioria sai do Ateneu como teósofos e metafísicos, crentes num ente supremo, o que é muito interessante. O tipo de gente que frequentava o Ateneu. Isto depois, quando se dá a Guerra Civil, as coisas mudaram um bocadinho. Ao serviço da Sociedade Teosófica, o Dr. Mário Rose de Luna, por volta de 1908,
foi consultar a Presidente da Sociedade Teosófica Mundial, a senhora Anibesa, e perguntou-lhe: olha lá, eu vou à América do Sul, vou à Argentina, vou à Venezuela, vou ao Brasil. E o que é que eu lá devo dizer àquela gente? O que é que a senhora acha que deve ser a mensagem que eu devo comunicar? Madame Anibesa era uma senhora muito ocupada, lá disse rian, isto é, nada, pronto. E foi um bocadinho decepcionante para o Rose de Luna. O Rose de Luna seguiu sempre seguiu o que tinha a fazer, fiel a Blavatsky, ao pensamento blavatskiano, e avança para a América do Sul. E vamos encontrar Rose de Luna na América do Sul, 1909, 10, quase 11. De 7 a 13 de março de 1910, ele está no Rio de Janeiro. Faz 2 ou 3 conferências teosóficas, casa cheia, gente da ciência, gente das artes, gente das letras, gente da espiritualidade, movimentos rosacrucianos, teosóficos, espíritas, enfim, a fina flor da época, enfim, da espiritualidade e da ciência. E que deram-se muito bem, e aquilo foi um sucesso. Houve um indivíduo que ele era quase um vulcão de sabedoria, aquilo jorrava-lhe, e houve um indivíduo que levanta-se da plateia, dá de bem e diz: mas como é que você consegue ter tantas coisas na cabeça? É uma coisa extraordinária, não é? Bem, na plateia está um homem, já tinha os seus 30 e tal anos feitos, quase a caminho dos 40, chamado Henrique José de Sousa. Era um homem, este homem na altura, Henrique José de Sousa, era um homem que estava ligado a alguns teatros do Rio, do Rio de Janeiro, e estava ligado, pronto, era empresário, tinha uma vida mais ou menos, e era sobretudo já conhecido como ocultista e teósofo. Andava próximo da Sociedade Teosófica de Adyar, ainda não se tinha afiliado a coisa nenhuma. A afiliação vai se dar por volta de 1912 e em 1914 funda este indivíduo, Henrique José de Sousa, a primeira loja teosófica no Brasil. Em 1914, a loja Alcione foi a primeira. Nem a Sociedade Teosófica do Brasil tinha lojas algumas, tinham, digamos, departamentos, representações, e foram essas representações que receberam o Rose de Luna na América do Sul. Haviam lojas, sim, na Argentina. Bem, e Henrique José de Sousa gostou imenso do Rose de Luna, apreciou. Ele já apreciava a obra de Rose de Luna, e este Henrique José de Sousa foi qualquer coisa. Eles não se falaram, passaram-se, não houve possibilidades de falar. Pronto, o Rose foi levado com aquela gente toda, mas ficou algo, foi um momento marcante, este 1910. Entretanto, chegamos a 1916 e o Henrique José de Sousa, o professor Henrique José de Sousa, funda, já no Sendeiro, na continuação da loja Alcione, o Marcolino Magalhães, um senhor chamado Marcolino Magalhães, chegou a ser tesoureiro dessa loja Alcione, depois houveram umas coisas, e funda Samyama, Sociedade Mental Espiritualista, que vai até 1924. Em 1924, ele dissolve esta Sociedade Mental Espiritualista, Samyama. Foi marcada por muitos fenómenos, fenómenos psicofísicos, coisas que desafiaram a ciência e a religião, coisas interessantíssimas.
E nesse mesmo ano, 1924, funda Darana Sociedade Mental Espiritualista. Aí já é um primeiro arremesso. E ao fundar Darana Sociedade Mental Espiritualista, coloca 2 autores como obrigatórios. Nos estudos dos membros de Darana. Os membros de Darana, desta sociedade, fundada em 1924 e que vai até 1928, ainda chegaram a ser aí umas 60, quase 200 pessoas. Não foi muito, mas foi considerável. Depois, é por esta ocasião, em 1927. Em 1927, nas vésperas de ele terminar com Darana, que inicia uma correspondência epistolar com o Dr. Mário Roseluna em Barcelona. E o Mário Roseluna lembra-se dele, ele tem uma empatia enormíssima pelo Mário Roseluna, e essa relação epistolar vai durar durante largos anos. Vai até 1931. O Dr. Mário Roseluna realmente era um homem extraordinário. E começou a tirar apontamentos. Ele leu um livro de uma senhora viandante, aventureira, francesa, belga, Alexandra David Nil, muito conhecida, há filmes sobre ela, Os Místicos e os Mágicos do Tibete, talvez a sua obra mais célebre, uma francesa. E ela descreveu muita coisa sobre o Tibete, nas suas andanças pelo Tibete, na Índia, na China. E o Dr. Mário Roseluna pegou na obra destes Místicos e Mágicos do Tibete e começou a tirar apontamentos e a desenvolvê-los à sua maneira, do ponto de vista abordando, sei lá, os usos, os costumes, as tradições, o folclore, a religião, o misticismo, a magia desta civilização mágica que era a tibetana. E foi pondo estes apontamentos, foi montando alguns, montando, e ia mandando para uma revista chamada Lotus Blanco de Barcelona. A Lotus Blanco publicou ainda alguns capítulos largos. E é isso que a Sociedade Teosófica de Espanha, da Argentina, e a Sociedade Teosófica do Brasil possui. Não chegam a 25 capítulos. E ele possui e não está completo. Ao mesmo tempo, ele, para o seu irmão maior, Henrique José de Sousa, a quem chamava El Carrero ou El Comar, que era uma coisa muito interessante, mandava-lhe coisas, mandou-lhes esses apontamentos, etc. E no final, nas vésperas da sua morte, ele decidiu pegar em tudo o que tinha, reunir desses apontamentos. Por isso o subtítulo do livro é Apontamentos de um Filósofo. Pegou nisso e mandou para Henrique José de Sousa. Eu trouxe-me a Carla, porque senão isto eu esqueço-me, eu não gosto de falhar nas datas. Ele manda uma carta de 12 de outubro de 1931 a Henrique José de Sousa. E dizendo, olha, vai aqui isto tudo, se quiser, isto que já saiu no Lotus Blanco, e tal, se eu gostava de ver isto, era publicado na querida língua de Camões. Está mesmo escrito assim. E o professor responde na carta, em 29 de outubro de 1931. Responde-lhe a dizer que irá fazer os possíveis, isto e aquilo outro, para editar. Eu não tenho muitas dúvidas que esta carta que o professor lhe enviou
o Roso Luna a tenha chegado a ler, porque entretanto faleceu. Faleceu, portanto a carta está datada de 29 de outubro de 1931, deve ter chegado depois de 8 de novembro. Pois. Ora, ele morre em 8 de novembro de 1931, é muito pouco tempo. E a comunicação, os barcos e tudo mais levava o seu tempo. Claro. Agora, ele cumpriu. E em 1932, no ano a seguir, logo no início do ano, o professor Henrique José de Sousa, na revista da Arana, órgão oficial da Sociedade Teosófica Brasileira, começa a editar esses capítulos todos. Mas faltavam coisas. Então, de tudo aquilo que o Dr. Roso lhe enviou, o filho do Dr. Roso, o Ismael Luna, os filhos, a Sara Luna e o Ismael Luna, mas sobretudo o Ismael Luna, enviaram mais coisas do pai. Bom, então o professor Henrique compilou aquilo tudo e deram 49 capítulos. Alguns dos apontamentos que seguiram para o Dr. Luna alguns só tinham os títulos. Depois ele desenvolveu. E deram 49 capítulos. Outros tinham apontamentos soltos e o professor juntou-os. O professor Henrique. 49 capítulos. E isto vai de 1932, desde o início, praticamente até 1934, 35. Não chegou a 36. Na revista da Arana. E ficou por aí. A boa vontade brasileira é muito grande. Vão-me perdoar, mas o português do Brasil é um português de quantidade, mas não é de qualidade. A revista da Arana tem artigos de primeira água. Isto não é mal feitio, é separar o trigo do joio. Fala quem sabe. E então eu peguei já em 2015. Entre 2015 e este ano, 2018, andei a matar o que é que eu poderia fazer com isto. Porque o próprio professor Henrique pediu um livro para isto. E eu juntei todo o material. E eu falei com gente daqui de Portugal e de outros países. Um deles, Espanha, mas não só. Porque, volto a dizer, isto é uma rede internacional. No bom sentido. De teósofos, de filhos da sabedoria divina, da mãe divina, não tem cá intrigas nenhumas, nada disso. E então falei com gente e me convidaram para eu avançar com o projeto. Eu dizer, eu avanço com este projeto. Agora digo uma coisa, isto é um trabalho diabólico. O português não presta. Isto, frases que deveriam estar a 3 páginas à frente, estão 10 páginas para trás. Mas lá a gente vamos tentar dar o nosso melhor. E, olha, foi com imensa satisfação. Juntámos algumas coisas. Ainda há pouco o Dom José me perguntava algumas fotografias. Os textos, a versão espanhola do Dom Mário não tem fotos. A versão que está em Darana tem umas quantas fotos do arquivo do professor Henrique. Pois, algumas pessoas sabem que eu já passei pelo Tibete e que entre mim e as autoridades chinesas não temos lá... a nossa relação não foi a mais famosa. Algumas coisas são do meu arquivo pessoal. Outras coisas são do arquivo do Reichstauf, é do arquivo alemão, do arquivo de nazi, porque os nazis quiseram ir ao Tibete e andaram do Tibete para provar como os tibetanos eram a prova cabal de uma raça inferior perante a raça superior ariana. Aquilo deu muito jeito o trabalho deles, que eles tiraram fotografias de coisas interessantíssimas, mas que não sabem explicar. Cá estamos, porque não são teósofos, não são nada disso, são anti-humanistas, são racistas, são, enfim, a escória da humanidade. Enfim, essa trompalhada que anda por aí.
própria de um final de tempos. E algumas dessas fotografias foram resgatadas, resgatei-as à Alemanha. Outras são do meu arquivo pessoal e outras são do arquivo do Trashulama. Ao falar do arquivo do Trashulama, tenho que falar de Shingadze. E ao falar de Shingadze, tenho que dar 2 notas breves sobre o Tibete e Portugal. É que foram os portugueses os primeiros a chegar ao Tibete. Com efeito, agora vou dar aqui uma nota. Foram os portugueses os primeiros a chegar ao Tibete em julho de 1624, com efeito 2 padres jesuítas portugueses, António de Andrade e Manuel Marques, tendo saído 3 meses antes de Delhi, na Índia. Alcançaram Saparang, na fronteira com Ladakh. E depois, em 1626, os padres jesuítas, também portugueses, Estevão Cassela e João Cabral, tendo partido de Cochin, no sul da Índia, alcançaram o Butão, em cujo mosteiro de Chagri o padre Cassela escreveu o seu relato. E daí passaram ao Tibete, chegando a Shigatse, sendo hóspedes do próprio Trashulama. E foi no palácio do Trashulama que o padre Cassela faleceu, com fama de santo, um grande lama. Ele que já antes havia sido levado a Tzang Shambhala. A Tzang Shambhala ou a Shambhala do Norte. Aliás, o termo Shambhala aparece no dicionário europeu, sobretudo português, aqui na Europa, pela primeira vez, pelas mãos de um português. O padre Estevão Cassela. 1626. O que é muito interessante. O Tibete, e agora já para fechar, para não vos tomar mais o tempo, o Tibete foi uma civilização mágica. Realmente, entre mim e a República Democrática da China, as coisas não correram bem e eu não posso concordar com o holocausto, que ali está acontecendo. Foi realmente um reduto dos Mahatmas, foi um reduto, um formigueiro de adeptos. Foi a sede do governo oculto do mundo, do GOM, representado pelas dignidades máximas do lamaísmo. O lamaísmo vem de Lhá é espírito, grande espírito. Na Índia chama-se Mahatma, a grande alma. Estas figuras máximas do lamaísmo eram o Bogdo Genje, o Bogdo Genje, o Tuktu Naravanchikur, o Buda Vivo da Mongólia, eram o Trashulama e o Dalai Lama. Um para o poder espiritual e temporal juntos, outro para o poder espiritual e outro para o poder temporal, expressando à face da Terra a própria Trindade Agartina, ou Shambhalina, enfim, o Brahmatma, uma Inga e uma Anga. Ou, enfim, expressando os poderes de Shambhala ou de Salem, como se diz na Bíblia. Então, se expressam os poderes de Salem, como se diz na Bíblia, então para o Bogdo Genje, o Buda Vivo, ou para o Brahmatma, está a Melquisedec, o rei e sacerdote do Altíssimo. Para o Trashulama está a Korotzedek e para o Dalai Lama está Adonai Tzedek, conforme está descrito na Bíblia, em Salmos, nos Hebreus, enfim. Era isto que eu tinha a dizer, mas o professor Henrique José de Sousa, para fechar, ainda nesta continuação fala dos 49 capítulos. E ele próprio diz, eu fiz os 49 capítulos de propósito. Porque estes 49 capítulos, cada um representa um adepto, um arcano vivo. Então os 49 adeptos da grande loja branca, da grande autoridade branca, do governo oculto do mundo,
7 para cada raio de luz, 7 para cada linha, 7 vezes 7, 49. Mas junta o esboço, o princípio de mais 3 capítulos, 49, 50, 51, 52, que estes 3 capítulos estão em epílogo, não são 3 capítulos, quer dizer, são 3 capítulos num só, o epílogo da obra. Ora, 49 mais 3, 52, 5 mais 2 igual a 7. Pois é por isso que havia esta intenção. Porque o 7 é, olha, agora o tipo dele para fazer numerologia. Não estou por aí. Se bem que a numerologia seja uma ciência sagrada no Islão. O que significa é que há muita maneira de dizer as coisas. É que este 7 é que o Mário Rose Luna foi o membro número 7 da Sociedade Teosófica Brasileira, fundada em 1928, logo a seguir a Dharana, foi o membro número 7 e foi o 7º filho espiritual de JHS. Por isso, sempre a relação entre Henrique e Mário Rose de Luna. O Henrique, inclusive, Henrique José de Sousa dizia da HPB, das iniciais HPB. HPB é o mundo. Olha, o H está para a Espanha, o P está para Portugal e o B está para o Brasil. Eis aqui o futuro imediato do mundo. Por fim, no seu leito de morte, Rose de Luna diz para os que o assistiam: "Ningún hombre es indispensável. No me lo haréis. De una só maneira honraréis mi memoria. Continuad mi obra. Superat-a. Nenhum homem é indispensável. Não me choreis. De uma só maneira honrareis a minha memória. Continuai a minha obra. Superai-a." É isto que a gente estamos a fazer e acabamos apresentando ao país e ao mundo esta novidade que, enfim, é o Tibete e a Teosofia. Tibete, o teto do mundo, Teosofia, sabedoria divina, a casa da sabedoria, a sabedoria de Deus, Bodiu, nome tradicional do Tibete. Mário Rose Luna, honra e glória à sua memória, honra e glória ao seu magnífico tradutor Henrique José de Sousa e honra e glória realmente à Ibéria que nos une a todos nós, sob uma só bandeira, a bandeira da paz universal, a bandeira dos maiores da raça, a favor da concórdia universal. Aliás, foi no dia da concórdia universal que o Mário Rose de Luna pediu a Henrique José de Sousa para avançar com esta obra e traduzi-la na sua querida língua de Camões. Era isto que eu tinha a dizer. Muitas graças.